fazemos mais que a nossa obrigação, né? É uma responsabilidade muito grande representar, ser representante, não é brincadeira. E eu tenho consciência dessa responsabilidade, professor. Eu sempre digo, diretor é professor, né? Diretor. Luiz Carlos, Ricardo, escapou um pouquinho o que eu ia dizer. Mas o professor citou uma coisa importante, ele falou da violência institucional. Né? Violência institucional. Por exemplo, esses ambientes em hospitais públicos, não é nesse, não é... são as condições reais, objetivas, que existem nas instituições públicas, né, no atendimento à cidadania, em torno de um direito de cidadania. Né? E muitas vezes as instituições são mais violentas que às vezes o próprio problema em que vive e que a pessoa traz e busca uma atenção e uma ação do Estado para ele. E aí eu lembraria, por exemplo, o espaço institucional dos presídios. A violência institucional, a prepotência do aparelho de Estado, dos agentes do Estado contra o indivíduo. Então, as rebeliões nos presídios, né? Os crimes terríveis que ocorrem nos presídios e fora dos presídios, a violência que é submetida à família de um prisioneiro, as condições em que a família não tem, ou a que ela tem, são desumanas no acesso a um presídio em que a mulher e o homem também, né, são desnudados na fiscalização que é feita para poder ela ter acesso a um tempo que é dado mínimo num determinado dia da semana, e as filas e filas que se montam na frente dos presídios para a família ter acesso ou o chefe da família, ou alguém da família. O que é isso? Isso é violência institucional. A violência institucional ela é mais grave, é mais injusta do que as outras expressões e formas de violência. E o diretor também coloca uma questão muito atual, né, que é a crise de representação das instituições políticas. Você lembra? Os Black Bloc não estavam aí nas ruas, ou a juventude que estava aí na rua, o movimento Passe Livre, que é uma expressão de luta social por um direito social, o direito a um transporte público acessível, em termos de preço, de qualidade, para que o cidadão tenha acesso a outros direitos, como nós já vimos aqui. Né? E no caso aí, entre outras manifestações de desagrado deles, de palavras de ordem, vocês não nos representam. Isso é grave numa democracia. No Estado democrático de direito, os representantes não serem reconhecidos pelos representados, né? Que é exatamente a desproporção na representação política no poder legislativo. E aí o diretor lembra com muita pertinência que você não representa interesses de um segmento da sociedade. E se imagina que um partido exista para isso. O partido, a própria ideia de partido, é parte de representação de um determinado segmento da sociedade. Por isso ele tem uma doutrina, deveria ter uma doutrina, uma ideologia, um projeto político e uma estratégia na forma de disputar o poder e de exercer o poder. Mas isso não existe. São siglas de aluguel, 33 siglas. 33 partidos, não posso dizer que são 33 partidos, porque não tem 33 segmentos sociais que justifiquem a necessidade de um partido político. E, portanto, eles não representam segmentos sociais, representam interesses de grupos. Eles representam Por isso que você não tem bancadas assim, partidárias, que sejam a referência principal nas relações no poder legislativo. A referência são as bancadas de interesses. São os pluralistas, são os evangélicos, junto com os católicos, e são os detentores dos meios de comunicação, os empresários da mídia, né? Enfim, são interesses de são classes sociais que são representados no espaço de representação política, que é uma condição, a representação política é condição da existência da democracia.
e o Estado democrático de direito, que é a representação política. E nesse sentido, o diretor aponta para uma questão estratégica, que é a necessidade de uma reforma política. Uma reforma política, reforma estrutural, não é remendos à lei eleitoral, que é o que se costuma fazer. A cada ano antes da eleição, alguns parlamentares criam uma comissão, o presidente da Câmara criou uma comissão, e remendam a lei eleitoral da eleição anterior. E remendam para pior. E remendam para fortalecer os interesses eleitorais de quem tem poder e quem compõe essas comissões especiais para fazer a reforma da lei eleitoral. Lei eleitoral não é sistema político. Sistema político é Estado, sistema político são partidos, sistema político são os 3 poderes da República, poder legislativo, judiciário e executivo. Poder político é o sistema eleitoral. Poder político é a organização, a forma como se organizam os partidos políticos. O poder político é a concepção da federação, de como se distribui o poder entre as 3 esferas de poder do Estado, União, Estado e Distrito Federal e municípios. Como é que se distribui o poder econômico-financeiro, o poder institucional, as políticas que têm incidência sobre o cotidiano das pessoas, não são decididas no âmbito municipal, são decididas no âmbito federal. A legislação sobre a política de preços, a política de juros, a política cambial, a política econômica de um modo geral, a política de emprego, a política salarial, a política previdenciária, tudo recai que é onde estão os indivíduos. Os indivíduos não estão no Estado nem na União, os indivíduos estão nas cidades, nos municípios. Que é outra violência urbana. É a ausência de poder para a instância local de poder do Estado, e que é a face visível do Estado é o município. Então, o Pacto Federativo, que é aquele que define como se expressa o poder político na sociedade, está absolutamente descaracterizada, desvirtuada pelo desequilíbrio na distribuição do poder entre as 3 esferas. E é a esfera mais próxima da cidadania, do cidadão, nas cidades, que é mais esvaziado de poder. Isso é histórico, historicamente, porque o Estado brasileiro é um Estado autoritário, é um Estado concentrador de poder, é um Estado a serviço de uma minoria, dos privilégios. Por isso não se dá poder ao espaço local, que também está afinado com os interesses políticos e de classe da esfera federal e estadual. Em geral, você só conquista o poder municipal, muito raramente, numa exceção de zebra eleitoral, como foi meu caso. Em geral, a transferência de poder se dá dentro de uma mesma classe de poder. Bom, e por que é no município que eles não dão poder institucional, político? Porque o município é potencialmente a esfera de maior poder, porque é onde está a cidadania que pode exercer o poder político de pressão sobre o Estado. Para você demandar um interesse no governo estadual, ir numa greve, ir num movimento até o Palácio Bandeirante, é um sofrimento, uma dificuldade, a imprensa te barra no meio do caminho. Imagina Brasília. As manifestações lá em Brasília são muito mais reprimidas e muito mais difícil chegar lá. Mas você sabe onde mora o prefeito, onde ele despacha, onde está a Câmara Municipal, onde é o vereador, fica mais fácil a pressão política, quando ela existe. E quando ela existe, ela ganha. Porque a relação, por exemplo, a luta entre sindicato é contra o patrão, é contra o capital, não é isso? Que é para poder forçar melhores salários, melhores condições de trabalho, consequentemente o patrão reprime, e o pior, o Estado reprime. O braço armado do Estado é a polícia, para proteger o patrimônio, para proteger o capital contra quem? O trabalhador. Quer dizer, então, a pressão direta, a relação da disputa do movimento sindical não é com o Estado, é com o capital. É contra o patrão, forçando melhores salários, com possibilidade de reduzir as margens de lucro, que são ilimitadas do patrão, mas aí o Estado intervém no interesse do capital e contra os interesses dos trabalhadores. Já os movimentos sociais populares, e foi bom a gente ter caído nessa abordagem agora, para dizer que
a relação, a disputa, a luta por direitos dos movimentos sociais populares, né, é contra o Estado, é na relação com o Estado. Percebe a diferença? O movimento sindical é reivindicando melhores salários, melhores condições de trabalho, portanto, contra o capital. E reprimido pelo Estado, através do braço armado do Estado, que é o poder militar, o poder policial. Já o movimento social popular tem uma outra característica. A relação dele, a demanda dele é junto ao Estado, na relação com o Estado, para forçar que o Estado destine mais recursos para o povo, através das políticas públicas. Consequentemente, diminuiu os interesses do capital, que também são atendidos pelo Estado, nas suas políticas públicas, nas suas decisões de política econômica, por exemplo, na política de preço, política de juros, a política cambial. Todo o Estado é o Estado de classe. Essa história de que o Estado é árbitro do bem comum não é verdadeiro. O árbitro do bem comum é um juiz que divide salomonicamente dois lados de disputa. Esse Estado está de um lado. Tanto é que quando tem a greve, ele não vai lá para garantir o direito de greve que está na Constituição. Não vai lá para garantir o patrimônio e tirar o trabalhador da greve. Portanto, é um Estado de classe. É um Estado patrimonialista. E os recursos que são de todos são apropriados pelo Estado para distribuir de forma desigual, né, a partir dos privilégios de classe, de uma sociedade de classe, onde uma minoria detém o poder político, o poder econômico, o poder de toda forma. Por isso que, no caso do Pacto Federativo, na definição da Federação Brasileira, está distorcida, tem que ser corrigida. E numa reforma política, tem que rever o Pacto Federativo, para distribuir mais poder para o município, em relação às outras duas esferas, para exatamente viabilizar a cidadania política dos cidadãos que moram na cidade, no município, do poder local, o poder popular. Você tem o poder político e tem o poder popular. O poder popular, na relação com o poder político, quando se dá de forma mais direta e mais visível, é mais eficaz. Por isso que não se dá poder aos municípios. E aí a reforma política tem que tratar também disso. Tem que tratar de repactuar a Federação Brasileira. E a questão aí da representação, que o professor fala muito bem. A democracia tem duas dimensões. É a representação e o exercício direto da democracia. É a democracia representativa e a democracia direta, ou a democracia participativa. Ela só se exercita, só tem o exercício pleno da democracia se as duas dimensões da democracia se exercitam. Mas nós só temos a democracia representativa com essas distorções que o diretor lembrava aqui. Que não há uma representação sequer segmentada pelos vários segmentos da sociedade. São partidos que servem a interesses particulares desse ou daquele grupo ou daquele outro. E, portanto, sempre de uma minoria privilegiada que reproduz seus privilégios através, inclusive, do poder político. Porque, por exemplo, o financiamento de campanha, isso tem que ser corrigido numa reforma política. Porque quem não tem escrúpulo e tem o apoio dos empresários, do capital, tem muito mais chance de chegar lá do que quem não tem. Quem tem escrúpulo e quem não tem o apoio financeiro dos que têm dinheiro. Né? Os empresários, os banqueiros, os industriais, os donos de hospitais, os donos de escolas, os donos todos daí. Né? Resultado, por isso que nós somos subrepresentados lá, tanto os negros como os índios, os quilombolas, grande parte da sociedade é excluído do poder político, mesmo o poder da democracia representativa. E a Constituição garante as duas democracias. No seu artigo 14, quando estabelece os mecanismos de democracia direta, democracia participativa, plebiscito, referendo, projeto de lei, iniciativa popular. Quantas vezes vocês votaram num plebiscito? Quantas vezes vocês foram chamados a opinar num referendo? Quantas vezes vocês subscreveram um projeto de lei de iniciativa popular? E até quando esse projeto de lei de iniciativa popular chegou a ser aprovado e transformar-se em lei? Muito raramente. Diferente de outras democracias, mesmo com o contorno de uma democracia burguesa, né, da sociedade capitalista. Né?
Por exemplo, na Suécia, 72% dos recursos tributários são destinados aos municípios, cidades. 72%. No Brasil, 60% fica na União, mais 60% na União, 20 e poucos por cento fica nos estados e apenas 8, e olhe lá, por cento fica nos municípios. E é nos municípios, com o princípio da descentralização e da municipalização, caem todas as responsabilidades e política, né? É o município que tem que prover a política de saúde, de creche, de educação, de transporte, e vai por aí afora. E é a instância de poder com menos poder. Para quê? Para ficar refém dos interesses políticos das outras esferas de poder do Estado. Portanto, nós não temos plenamente um Estado democrático de direito, que supõe que a cidadania, ou cidadão, ou soberano, é o povo. Nós não temos, nós somos delegados de vocês. Nós não temos poder. Nós não somos originários do poder. O originário do poder é quem vota. É o cidadão. É a cidadã, é quem não vota, mas que vive na sociedade, e é uma sociedade representada politicamente por um Estado democrático de direito. A fonte do poder são vocês. A fonte do poder é o cidadão e a cidadã. Está dito no primeiro artigo, parágrafo único da Constituição Federal: todo poder emana do povo, e é em seu nome que ele é exercido através de representantes eleitos democraticamente ou diretamente, de acordo com uma lei que assegure mecanismos de democracia direta, democracia participativa. Isso é democracia. E, lamentavelmente, as tentativas de reforma política que têm sido feitas, eu estou há 15 anos no Congresso, eu não faço outra coisa além de organizar os parlamentares e a sociedade civil organizada para criar força política para fazer uma reforma política, fica sempre pela metade, em arremedos, em coisas que não dão conta de um problema estrutural, de uma questão sistêmica, de uma questão estratégica, sem o que nós não teremos resposta para os principais problemas da nossa sociedade. A não ser um ou outro, por exemplo, a ficha limpa. Foi um projeto de lei de iniciativa popular, mas que é uma questão muito simples e muito clara para o cidadão comum, que sabe da corrupção, sabe de que as campanhas são financiadas por aqueles que depois vão ser beneficiados com emendas orçamentárias, com as obras públicas. Aquilo é carimbado. Eu elejo você, porque quando você chegar lá, você disputa o lugar na comissão mista de orçamento, e como for na hora da definição das emendas orçamentárias, você carimba as suas emendas e aquelas da sua bancada e aquela que você tem acesso ao voto para destinar para tais e tais obras, e são tais obras que beneficiam aqueles que são os financiadores de campanha. Essa é a lógica perversa, dominante no Congresso. E cada vez você tem menos gente representando a imensa maioria do nosso povo, que são pessoas que não se elegem através desses mecanismos. A ficha limpa foi uma coisa dessas. A sociedade se deu conta da importância que tirar dinheiro de campanhas eleitorais feitas dessa forma é ter mais dinheiro para saúde, para educação, para creche, etc., para transporte, para segurança, inclusive. E votou e se tornou lei, e hoje é uma lei eficaz e importantíssima. A outra é aquela lei, né? Aquela lei do combate à corrupção eleitoral, que é anterior à lei da ficha limpa. Mas são pontuais referidas especificamente à questão eleitoral. Não toca, evidentemente, nos outros aspectos do sistema político, que é o que exige e está a esperar há décadas, desde a Constituição de 88 foi promulgada, já faz 25 anos, um sistema político que corrija essas distorções, que distorce, inclusive, o voto. Quer ver? A questão da coligação de partidos. Né? O partido se coliga, independente da afinidade ou não. Se tem ou não tem afinidade ideológica, programática, política, de compromisso, isso não tem importância. Quem tem tempo de televisão se junta com outros que tem menos, e aí vamos juntar para disputar e conquistar o poder. Né? Então, isso é um problema sério e que precisa ser corrigido. E a coligação é você vota de um partido que está coligado com outro, aquele em quem você votou não se elege, e um outro que você nem conhece, mais gordo, se elege. Você distorce, você vota num e elege outro. Porque vem o tal do quociente eleitoral, e esse quociente eleitoral é suficiente para eleger tantos candidatos, não necessariamente aquele candidato que você votou, porque os partidos
se juntam, né, sem nenhum critério, a não ser tempo de televisão, que hoje passou a ser também o principal determinante dos resultados eleitorais. É quanto tempo de televisão cada um tem e quanto dinheiro tem para pagar os marqueteiros, e aí marquiam, né, os candidatos, e marquiam as propostas, inventam as coisas mais fantásticas. Né? O trem, como é que é o trem? Aquele lá para os deputados. O trem bravo. Não é o trem bravo, aquele trem que vai pelo. O aerotrem, aquelas coisas fantasiosas, que o desinformado, a pessoa simples que chega no dia da eleição, procura um santinho no chão e vota naquele primeiro santinho que encontrou. Então, lamentavelmente, esse é o estágio da nossa organização e da nossa vida política. Por isso que há tantos problemas, há tanta violência e há tanto desrespeito aos direitos humanos, aos direitos sociais e à cidadania brasileira. Obrigado. Pessoal, eu acho que a gente pode pensar assim em grupo.